Olá, segundo ano. E aí, como estamos? Vamos começar mais uma aula de ciências? Hoje a gente vai iniciar o livro 2 na atividade 11, renováveis e não renováveis. Então, todos com o livro aberto na página 191. Vamos lá? Vou compartilhar aqui com vocês a nossa apresentação de hoje, página 196 do livro 2, para a gente poder acompanhar a atividade. Combinado? A gente vai falar sobre os recursos naturais e a gente vai explicar um pouquinho sobre o que é recurso renovável e não renovável. A gente também vai falar um pouquinho sobre a água. Agora, no mês de março, a gente comemorou, né, o Dia Mundial da Água, da consciência e cuidado com a água. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Essa aula ela vai ser dividida em duas partes. Então, hoje a gente vai falar sobre recursos renováveis e não renováveis, recursos naturais. A gente vai começar a falar sobre a água, mas a gente vai se aprofundar um pouquinho mais na próxima aula, tá bom? Bom, então, o que é um recurso natural, tia? Recurso natural é tudo aquilo que existe na natureza e que pode ser utilizado pelo ser humano, que existe na natureza, tá? Então, a água, os animais, os gases, a luz do sol, os minerais e as plantas são exemplos de recursos naturais. Os recursos naturais eles podem ser classificados de duas maneiras: renovável e não renovável. Quando a gente escuta a palavra renovável, a gente já pensa, é aquilo que se renova, claro. Mas o que é renovar quando a gente está falando de um recurso da natureza? Então vamos lá. Recurso renovável, que aparece aí para vocês do lado azul, é aquilo que se renova com rapidez. Ou seja, que logo que a gente faz uso, breve já começa a ter novamente. A planta, por exemplo, a gente se alimenta de plantas, verduras, tudo que é retirado da natureza. Mas ela se renova com rapidez, é só a gente ir lá plantar novamente. Os animais e a água também. A água ela tem um ciclo onde ela vai se renovando. E os animais, eles vão se reproduzindo. Os recursos não renováveis são aqueles que demoram muito tempo para serem renovados, como o petróleo e os minerais. A gente não pode plantar um petróleo. Um mineral não se reproduz sozinho. Então, por isso a gente chama de não renovável. Os recursos naturais renováveis, embora eles se renovem rapidamente, o mau uso pode gerar sua inutilização. Significa que ele não vai poder mais ser utilizado. Por exemplo, as plantas, os animais, a água. Se a gente faz uso deliberado, sem limite, sem consciência, eles vão parar de existir em algum momento. Se a gente apoiar o desmatamento, a caça, ou se a gente gastar água de forma inconsciente, mesmo que eles se renovem, a gente vai prejudicar o meio ambiente. A gente pode acabar vendo a extinção de outros animais, a gente não vai ter mais água potável. Viu como é importante cuidar dos recursos naturais? A água é a maior parte do nosso planeta. A Terra é composta por água, mas a maioria dessa água se localiza em mares e oceanos. Ou seja, tem muito sal, ela não é tratada. Por isso a gente não pode beber, né? Você bebe água da praia? Às vezes, né? Só quando a gente está mergulhando, aí a gente dá aquela afogadinha de leve. Mas a gente tem que tomar cuidado. A água da praia, ela não é própria para consumo. Ela é uma água que ela é suja. Ela não é tratada. A água apropriada para consumo é chamada de água potável. Elas são retiradas principalmente dos rios e dos lagos, mas elas precisam ser tratadas antes de serem consumidas, para evitar doenças. A água ela pode ser encontrada em diversos lugares, em rios, geleira, picos nevados, chuvas, mares. Nossa, a gente acha água em bastantes lugares, até porque a água é a maior parte do nosso planeta, como a gente já viu. Mas o desperdício e a poluição da água acaba fazendo com que a gente tenha menos água potável.
Por isso que a gente sempre fala sobre a consciência da água e a gente sempre fala que daqui a alguns anos a água pode parar de existir, porque o ser humano ele está desperdiçando muita água e eles também estão poluindo, jogando sujeira no mar, jogando óleo no vaso ou na pia. Tudo isso é prejudicial porque polui a nossa água, né? Você sabia que a água também pode ser encontrada em regiões abaixo do solo? São chamadas de aquífero. Quando tratadas, essa água também pode ser consumida. Vamos ver como eles são formados. Aqui a gente tem um esquema que aparece no seu livro na página 196, que mostra como ele é formado. Como exige assim, algumas informações mais detalhadas, eu vou deixar para explicar esse esquema bem direitinho na próxima aula. E a gente vai ver passo a passo como acontece o ciclo da água, desde a evaporação da água, as chuvas, e a gente vai entender perfeitamente o que é um aquífero, onde ele se encontra e como que a gente consegue retirar a água dele, tá? Então, para a gente pensar em como a gente pode ajudar o meio ambiente com relação à água, por exemplo, a gente pode pensar em conservar a água com pequenas atitudes. Por exemplo, se você usar um balde para lavar carro ou calçada, ao invés de deixar a mangueira aberta, ou se você fechar as torneiras que não estejam usando, se na hora do banho a gente desligar o chuveiro para se ensaboar. A gente fez uma atividade sobre isso, vocês lembram da gotinha? Onde a gente falou bastante sobre as maneiras que a gente pode utilizar para economizar a água, para conservar a água e manter tudo isso, as nossas atitudes de uma maneira consciente é muito importante. Então, eu vou deixar aqui uma proposta de atividade para casa. Na questão número 1 da página 198, você vai usar como referência o espaço da sua casa, já que a gente não está na escola. E a gente vai realizar essa atividade considerando que pode ser feito dentro da sua casa, porque no livro pede para a gente fazer na escola. Nas páginas 192 até a página 198, você vai poder fazer as outras atividades só lendo o comando da questão. São atividades bem simples, tudo dentro do que a gente falou nessa aula e do que a gente já vem falando há bastante tempo, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só procurar a gente. Eu e a tia Vanessa continuamos com saudade e depois conta pra gente o que vocês estão achando, se vocês estão gostando da aula, se vocês querem que a gente traga alguma coisa diferente ou faça algo de alguma maneira diferente, vai ser interessante. Hoje tem mais atividades e mais exercícios, tá bom? Até breve, um beijo, fiquem com Deus!